E aí, galera? Botafogo História, ontem, hoje, para sempre. Estamos de volta, mais um episódio. Hoje é algo diferente. Hoje nós não vamos fazer sobre um tema específico. É um mix. É um mix. São três temas bem diferentes e realmente a gente espera que vocês gostem. A gente vai falar de três assuntos completamente diferentes. A gente vai falar de título, a gente vai falar de drama, de jogo dramático, a gente vai falar de drama físico. Tem muita coisa legal para gente falar. Beleza? Marcelo, tá tudo em ordem, Marcelo? Marcelão, tudo bem? Narral, peraí, Marcelo tá aqui, né? Isso. Garoto! Isso aí. Porra, primeira que acerta! Estou apontando certo para você também. Agora você tá certo também, mas eu que errava sempre. O Narral tá aqui, ó. O Narral deve estar aqui assim. Tô. Então, tá tudo certo, Narral? Tudo beleza? Tudo beleza, isso aí. Então, vamos lá. Vamos começar nosso giro com um tema. Cara, esse tema é um tema que Marcelo e Narral gostamos muito, é extraordinário, porque é um tema que diz respeito ao presente do Botafogo, né? O Botafogo de Futebol e Regatas, ele existe hoje por causa desse fato que eu vou contar para vocês aqui. E eu não estou exagerando, não. Galera, eu vou para o ano de 1923. Eu vou deixar a maquininha do tempo do Marcelo. Não, bota aí a máquina do tempo. Agora, a máquina do tempo sempre dá uma onda legal, porque a gente já fica no clima. Então, cheguei na cápsula em 1923. Cara, que 1923? Mais redondamente, 102 anos. Muito bem. Gente, 1923 é um ano absolutamente extraordinário na história do Botafogo. Extraordinário porque foi um divisor de águas na história do Botafogo Futebol Clube, que foi o nosso precursor do Botafogo Futebol e Regatas, né? Aquilo antes da fusão. Eu vou contar para vocês uma história baseada em relatos de um cara chamado Alceu Mendes de Oliveira Castro, que foi o autor, aliás, não, é o autor, ele morreu, mas o livro segue, de uma obra-prima da história do Botafogo, que é o Futebol do Botafogo, de 1904 a 1950, um livro extraordinário, histórico, que conta a história do Botafogo de cabo a rabo, ano a ano, cheio de detalhes. O Alceu Mendes de Oliveira Castro era uma figura emblemática dentro do clube. Aliás, eu me policiei para não usar essa expressão emblemática, já usei logo de cara, não vou usar mais. Beleza. Era uma figura bastante importante no Botafogo. Era um cara que vivia, respirava o Botafogo de Futebol e Regatas desde os primórdios. E ele vivenciou todo esse problema interno no clube, um problema político muito grave, que por muito pouco, mas por muito pouco mesmo, não fez com que o Botafogo de Futebol e Regatas deixasse de existir, porque o Botafogo Futebol Clube possivelmente ia deixar de existir e, por via de consequência, o Botafogo Futebol e Regatas. Porra, que história é essa? Galera, é o seguinte, em 1922, na época do futebol, ainda muito tempo atrás, futebol amador, o Botafogo vivia um problema político muito grave, duas facções, negócio de polarização, imagina, você conhece esse papo de polarização política? Pois é, dentro do Botafogo, uma polarização. Dois segmentos, um dos segmentos chefiado por um cara chamado Roberto Lira e o outro chefiado por um cara chamado Oldemar Murtinho. Esse nome é um nome muito importante na história do Botafogo. Muito bem. E aí o que acontece? Existe o pau come politicamente no clube, existe uma eleição e o grupo político do Roberto Lira vence. Por via de consequência, o do Oldemar Murtinho fica escanteado. Só que o pau continua comendo politicamente. Naquela época, é muito importante você entender, o jogador de futebol ele não era profissional. Tá? O jogador de futebol ele era um jogador de futebol, que tinha suas profissões, e eram pessoas muito ligadas ao clube, ou aos clubes. O Botafogo, por ser um clube família, isso é fato, né? Quando se fala família Botafogo, a família Botafogo ela é desde a fundação, porque o Botafogo ele foi fundado por várias pessoas interligadas, amigos próximos, mas
pessoas que eram familiares, irmãos, tios, e isso foi se estendendo a vida inteira do Botafogo durante muitos anos. E naquela época, a questão de você ser um atleta do Botafogo, um jogador de futebol, você não era só um jogador de futebol, você era um integrante do clube. Você fazia parte da vida, inclusive política do clube. Então você era amigo de certas pessoas muito influentes no clube. Vários jogadores daquele time do Botafogo, por exemplo, de 1922, eram caras muito influentes dentro do clube, que tinham amigos. O Aldemar Murtinho, que eu acabei de citar, que foi o cara da chapa que perdeu, era tio do Nilo Murtinho Braga, que já era um prodígio na época. Várias figuras que jogavam eram primos, irmãos, e que tinham amigos na vida política do clube. Então, em 1922, foi um ano bastante difícil, bastante complicado. A campanha do Botafogo foi uma campanha ok, não brigou pelo título, mas fez um campeonato interessante. Alguns jogadores estavam surgindo, e, de novo, eles não eram profissionais da bola, eles tinham suas profissões, mas muito engajados ao clube. Beleza. Quando vira o ano de 1923, haveria uma nova eleição no clube. Antes eu queria citar só uma paradinha que aconteceu. Em 22, quando perdeu a eleição, o Aldemar Murtinho foi muito questionado, havia um grupo político que começou a criticar demais o Aldemar Murtinho, e o Nilo Murtinho, o Aldemar, sai do Botafogo e vai para o Esporte Clube Brasil, que era um clube que ele ajudou a fundar. O Esporte Clube Brasil ele era da 2ª divisão aqui no Rio de Janeiro. Como eu acabei de citar, o Aldemar Murtinho era tio do Nilo, o Nilo sai do Botafogo também, junto com o irmão Fred, lembra? Um dos episódios eu falei que o Fred era pai daquela atriz Rosa Maria Murtinho, então, o Fred vai junto, o Bolívar vai junto, e outros jogadores vão juntos. E vai também um goleiro chamado Casemiro Santamaria, guarda esse nome. O Casemiro Santamaria vai também para o Esporte Clube Brasil. Bom, beleza. No ano seguinte, em 1923, o Aldemar volta. Vai ter uma nova eleição, mas o cara que ganhou, Samuel Oliveira, que era do grupo do Roberto Oliveira, falou do Roberto Lira, falou: não vou concorrer à reeleição. Houve uma nova eleição, houve uma chapa vencedora, e o Aldemar Murtinho foi eleito vice-presidente. Muito bem, o que isso tem a ver com o Botafogo, o futebol do Botafogo? Absolutamente tudo, porque a questão política continuou muito forte. As pessoas continuavam participando, o campeonato estava para começar, e tinha um jogador no Botafogo que era o Palamone, Luiz Bento Palamone. O Palamone era um jogador muito importante, é um cara que veio de São Paulo, já seleção, e no Botafogo ele continuou sendo convocado para a seleção brasileira. Ele era o capitão, o presidente da comissão de esporte, que se chamava, o capitão. O Palamone é que meio que organizava os times. E quando estava para começar o torneio início, que é o torneio, o avant-premier do campeonato, ele escala o time e escala o Casimiro no gol. Lembra do Casimiro, que saiu, que foi para o Esporte Clube Brasil? Beleza. E voltou juntamente com o Nilo. E aí um grupo de jogadores falou o seguinte: não, com o Casimiro não. O Casimiro, ele debandou. A gente quer o Almir, que é um outro goleiro. Olha que coisa, por causa de goleiro, como é que a coisa complica. Mas na realidade não foi por causa do goleiro, foram as questões políticas. E aí ficou um grupo querendo o Casimiro, outro grupo querendo o Almir, e o Palamone, que era o capitão, o presidente da comissão de esportes, acabou bancando a escalação do Casimiro. E começa o campeonato com o Casimiro no gol. Só que alguns jogadores falaram: não está certo. Não pelo Casimiro, mas pela atitude dele. O Nilo, quando sai do Botafogo, sai porque o tio estava sendo criticado, o tio sai e o Nilo, vou sair com meu tio. Mas o Casimiro, em tese, não tinha um motivo, não tinha uma justificativa para sair. Então, alguns jogadores importantes do Botafogo se recusaram a jogar. Obviamente que o time perde muito da sua força. Esses jogadores migraram para um time chamado Faroeste, um time que, na realidade, meio que já existia. Os caras criaram esse time. E por que esse time? Porque esse time era um time que não era da divisão. Então, eles fizeram um time para eles continuarem jogando e não enfrentar o Botafogo. Eles não queriam enfrentar o Botafogo. Como o Nilo. O Nilo, quando sai e vai para o Esporte Clube Brasil, ele falou: eu vou para lá porque eu não quero jogar contra o Botafogo. O Esporte Clube Brasil era de outra divisão. E já era um prodígio, uma pá de clube querendo o cara. Bom, beleza. Então teve esse imbróglio em relação ao goleiro. O Casimiro Santamaria é escalado.
E os jogadores que não quiseram a atuação dele foram para o Faroeste. Esse Faroeste reuniu vários excelentes jogadores do Botafogo, caras que eram de primeira linha. Por exemplo, o Neco, que eu citei, o Nequinho, vai jogar no Faroeste. O Lagreca vai jogar no Faroeste. O próprio Palamone depois vai jogar no Faroeste, porque ele é questionado. Essa questão do goleiro acaba criando um imbróglio violento dentro do clube, porque quebrou. O time passa a jogar sem alguns de seus principais jogadores. O Nilo segue no Botafogo, porque o Aldemar Murtinho voltou. Lembra que eu te contei? O Nilo segue. Mas era quase que meio que uma andorinha só, porque vários jogadores foram aos pouquinhos saindo e integrando o Faroeste. A dupla de zaga do Botafogo, por exemplo, que era Palamone e Alemão, os dois eram da seleção brasileira, gente. O Alemão vai jogar no Faroeste. O Palamone depois sai e vai jogar no Faroeste. Ou seja, o time vai enfraquecendo durante o campeonato. Obviamente que o resultado no campo ia aparecer, ou seja, ele não ia aparecer. O time começou a perder as partidas, perder os jogos, mesmo lutando bastante, botando gente do terceiro time, e isso acabava enfraquecendo os outros times também, o segundo e terceiro time, porque alguns caras também foram para o Faroeste. Bom, beleza. E era uma derrota atrás da outra. Até que quando chega na reta final, faltando algumas partidas, essa parte política, veja bem, eu estou resumindo bastante, tá? Essa parte política acaba meio que sendo contornada. O Palamone chegou ao ponto de ser excluído do quadro. Ele e o Alfredinho, que era o centro médio, que era a seleção brasileira. Eles são excluídos do quadro de sócios pela questão política. O Alfredinho também vai jogar no Faroeste. Só que aí existe uma passação de pano, vamos dizer, olha, vamos segurar essa onda aqui, e os jogadores acabam aos poucos retornando, mas na reta final. Quando eles retornam, o clube já está numa situação terrível no campeonato. Tem 2 jogos restantes que ele brigava pela... Porque naquela época é o seguinte, o último colocado do campeonato, ele disputava, porque assim, era o campeonato da primeira divisão, tinham 2 séries, Série A e Série B. A Série A era a elite. O último colocado dessa Série A fazia um jogo eliminatório com o primeiro colocado da Série B. Muito bem. Faltando 2, 3 rodadas para terminar o campeonato, alguns jogadores retornaram, só que aí uma questão política explodiu de novo. Segundo o Alceu, alguém entrou na sala da presidência e raspou o rosto do Aldemar Murtinho. E aí foi a gota d'água. O Aldemar Murtinho pegou a mochila, foi embora, e o Nilo vai embora do Botafogo. E aí, cara, o Botafogo já estava numa situação bastante complicada, mesmo com alguns jogadores, ou muitos jogadores retornando, com a pontuação na beira da competição. O Botafogo faz um jogo contra o Flamengo, perde, faz um jogo contra o América, perde, e aí não tem mais chance de chegar no penúltimo colocado. Entrega os pontos, o famoso WO, walkover, né, na última partida, e não tem jeito, vai ter que disputar a eliminatória. Essa rodada final do Campeonato Carioca, de 1923, ela aconteceu em agosto. E esse jogo da eliminatória era na primeira metade de outubro. Então, imagina, foram 2 meses de uma tensão extrema, porque era um jogo só. O Botafogo tinha que vencer o campeão da Série B da primeira divisão, que era o Vila Isabel. Era um jogo só no campo das Laranjeiras. Cara, foi uma loucura. Foi uma doideira. Os caras politicamente sabiam que não era uma questão técnica. Porque se você vai jogar a Série B, tecnicamente, havia condições plenas no ano seguinte o Botafogo voltar. Só que era uma questão política. Houve um rompimento. E vários desses jogadores iriam sair do Botafogo. Como o próprio Nilo sai, se transfere e vai jogar no Fluminense, vários outros jogadores sairiam do Botafogo. E dentro, internamente, esse jogo era encarado quase que literalmente como vida e morte. Se o Botafogo não vencesse o Vila Isabel, corria sério risco mesmo de, pelo menos por um tempo determinado, ou até mesmo indeterminado, fechar a sua atividade no futebol, devido ao problema político. Bom, os caras resolvem dar tudo que tinham, desavenças políticas à parte. O presidente da comissão era
o Lulu Rocha, que era irmão do Carlito Rocha. O Lulu reúne uma galera, chama de volta o Celso. O Celso era um atacante do fim dos anos 10 para substituir o Nilo. O Celso chega a jogar a partida contra o América, se não me engano, no lugar do Nilo. O Nilo sai após o jogo contra o Flamengo. O Celso fora de forma. O Neco machucado. Leite, ponta direita, machucado. E os caras, naquela época não tinha treino, não tinha departamento médico, não tinha nada, vamos pro pau. E aí chega o dia do jogo contra o Vila Isabel. Esse jogo foi tão dramático que um dos jornais do Rio colocou uma mensagem para os jogadores do Botafogo. Essa mensagem era uma mensagem de coração, deixando claro a importância daquele jogo. Não, caros defensores, somente a vós está entregue esta árdua tarefa de salvaguarda do nome de um clube que não merece estar em uma situação tão delicada como esta. O Rio de Janeiro conta com vosso apoio no jogo de hoje. O coração botafoguense bate com sofreguidão e martiriza-se lentamente. E vós todos, jogadores fiéis, não podereis aliviar a dor deste coração palpitante e febril? Não conseguireis abrandar com carinho e doçura este sofrimento tão doloroso e cruel? Sim, depende unicamente da vossa energia, do vosso amor a este pavilhão preto e branco que, batido de lado a lado pelo sopro da aragem cristalina e pura, está como um gigante a clamar do topo do seu mastro, encorajando-vos, animando-vos. Lembrai sempre, quando estiverdes em luta, que tendes um encargo bem árduo e um compromisso bem difícil. De quando, em vez, recordai destas cintilantes e belas cores, preto e branco. Preto, cor da solidão, cor que representa luta, energia e vigor. Branco, cor da pureza, cor do coração e da alma. Jogadores botafoguenses, levantai o vosso moral e as vossas forças, empregai os mais proveitosos esforços para este clube tão digno. E se porventura coroadas estiverem as vossas energias, podereis esperar só e só o agradecimento sincero e a alegria infinda de um pavilhão belo e formoso. Lembrai-vos hoje, quando pisardes o gramado, que o Botafogo conta com o apoio de todos vós. Um amigo verdadeiro se conhece na adversidade, assim diz o belo aforismo. Ânimo, coragem! Os caras foram para essa partida no Campo das Laranjeiras, um jogo marcado por um domingo, às 3h30 da tarde. O time do Botafogo, gente, os heróis do Botafogo, foram escalados. Lulu Rocha, escala o Clóvis no gol, que era um goleiro primo do Altemar Dutra de Castilho, a família Duque, a família Soares Dutra, uma família muito famosa dentro do Botafogo, o Clóvis no gol. O Clóvis é um detalhe, ele não era nem goleiro do primeiro time, ele meio que teve que ser improvisado por causa do problema do gol. Lembra que eu falei? O Casimiro, o Almir, tal, para não ter problema. Clóvis, deixa comigo. E o Clóvis começou a treinar e acabou se tornando o goleiro do primeiro time. A dupla de zaga voltou. Alemão e Palamone estavam de volta. A dupla do Scratch nacional. Né? A linha média do Botafogo tinha o Surica, que era formado no Botafogo, também tinha ido jogar no Faroeste e tinha voltado. O Alfredinho, da seleção, estava de volta. O Lagreca, de volta novamente. E o ataque, isso que era curioso. Na véspera, os jornais colocavam o Leite. Só que o Leite estava machucado. E em cima do laço, o Leite é vetado. E na ponta direita, vai entrar, na realidade, nem entra na ponta, né? Entra o Alquinda Dutra de Castilho, da família. Ele é irmão do Altemar Dutra de Castilho, que foi presidente do Botafogo em 2 oportunidades. E o Alquindar era primo do Clóvis. Porra, olha só, a família, olha o Botafogo família aí. O Alquindar entra, e aí o nosso bravo Jolibel é deslocado para a ponta direita. Então o ataque é Jolibel, Alquindar, o Celso que substitui o Nilo. Porra, o Celso estava aposentado, já estava fazendo outras coisas, trouxeram o Celso. O Nequinho volta, e na ponta esquerda o Claudio Honor.
Cláudio Honor, que eu cito, inclusive, em um dos vídeos, o Cláudio Honor e o Neco, que formaram o ataque, naquele famoso 9-2 num certo adversário que estava ali, beleza. Esses 11 heróis vão para o jogo, gente. E aí, cara, drama total. O estádio das Laranjeiras, uma efervescência, os jornais falavam isso. Muita tensão no estádio. O Botafogo não podia perder esse jogo. O jogo começa com 10 minutos de atraso, imagina. Jornais aplicando. Detalhe! Arquibancada custava 3 mil réis, tá, gente? 3 mil réis arquibancada, cadeira 6 mil e uma geral 1.500. Só para você ter uma ideia, um jornal custava 200 réis. Então você fazia uma composição, né? Você comprava em torno de 10 jornais, você podia assistir de geral, numa boa, tranquilo. Casa cheia, uma determinada parte do estádio completamente lotada, outra parte um pouquinho mais, eu não sei se era parte social, enfim. Cara, o jogo começa num drama só, mas o Botafogo em cima. Os caras sabiam que não podiam perder o jogo. O Vila Isabel era um clube interessante, mas o Botafogo tinha muita tradição, era um dos fundadores da Liga. Galera, com 16 minutos, o Vila Isabel faz 1-0. Um gol do Lalá. O Botafogo estava jogando bem, toma um gol 1-0. Aí alguém, se estivesse lá atrás, ia falar agora o psicológico. Atingiu o psicológico do Botafogo. Não, aqueles 11 guerreiros caíram de pau. Partiram para cima. Aos 30 minutos, o Celso descobre o Neco na entrada da área, porque na realidade o Celso era o centroavante, estava jogando de centroavante e o Nequinho jogando como meia, fazendo uma espécie de revezamento. O Celso volta, o Neco vai para centroavância, o Celso toca, o Neco se livra de um zagueiro e saco. O goleiro do Vila Isabel estava pegando tudo, o Baltazar pegando tudo. Só para você ter uma ideia, no final do jogo, o goleiro do Botafogo, o Clóvis, fez 7 defesas e o Baltazar fez 21. Triplo, pela matemática aplicada. Bom, acaba o primeiro tempo 1-1, o Botafogo em cima, mas empate, gente. O Botafogo estava jogando a sua vida. Segundo tempo, partiram para dentro. Aos 14 minutos, novamente o Celso descobre o Alquinda no meio. O Alquinda, irmão do Tetel, tomado de Castilho, pode crer, aquele cara, domina e bate. O Baltazar, que estava pegando tudo, rebate uma bola que um dos jornais falou que era uma defesa desnecessária. Eu entendi que, de repente, a bola poderia não estar indo na direção do gol. Ele rebate, e o Alquinda mesmo vai lá e creu, 2-1, vira o jogo. Opa, porra, vibração total, mas tinha jogo ainda, né? Cara, mas aqueles guerreiros continuaram em cima. E aí, aos 28 minutos, o Alquinda, de novo, recebe uma bola do Alfredinho, na intermediária, olhou para o gol e falou, vai daqui, meu garoto. Mandou um míssil. Baltazar, que já morreu há muito tempo, ficou procurando a bola, não encontrou de jeito nenhum, o Botafogo 3-1. Bom, os jornais todos colocaram o delírio que foi no estádio, com esse terceiro gol, aos 28. O time do Vila acusou o golpe, o Botafogo continua em cima. Mas o mais importante de tudo, galera, é que o Botafogo vence esse jogo por 3-1. Foi uma vitória da dignidade. Uma vitória que manteve o Botafogo Futebol e Regatas, que na época era Botafogo Futebol Clube, vivo, porque havia, sim, uma chance muito forte do clube se dissolver politicamente. De novo, não que não tivesse condições técnicas para subir, evidente que tinha, mas politicamente o clube estava morto. Para que você entenda, essa composição de você ser o último da Série A contra o penúltimo, ou melhor, o primeiro da Série B, era, naquela época, trivial. Tanto que o Vasco da Gama, que foi o vencedor da Série A, ele foi declarado campeão carioca nesse dia, quando o Botafogo vence o Vila Isabel. Por quê? Porque se o Vila Isabel tivesse vencido, o Vila Isabel subiria, evidentemente, em 1924 para a Série A, mas o Vasco teria que fazer um jogo contra o Vila Isabel. Como o Botafogo venceu o Vila Isabel, o Vasco foi declarado campeão. Para aqueles que falam assim, o Botafogo terminou em último, beleza. Em 1921, o Fluminense foi o último colocado. E assim como o Botafogo fez um jogo eliminatório contra quem? O Vila Isabel. E também foi 3-1, o Fluminense se manteve. E em 1933, isso aí é bem complicado, hein? Bem polêmico, né?
Tem um clube ali que fica ali na altura mais ou menos ali perto da esquina. Esse clube foi o último colocado em 1933. E um regulamento que não era preciso, alguns entendiam que esse clube teria que disputar a segunda divisão. Obviamente que era um clube muito popular. E aí, deixa para lá, acho que não é bem assim, não tem esse entendimento. E esse clube acabou não disputando a segunda divisão, porque o regulamento não era claro o suficiente. Lembrando que no ano seguinte esse clube teve um desempenho bem melhor, ele não foi o último, ele foi penúltimo em 1934, melhorando bastante seu desempenho. Rapaziada, essa história de 1923, com 11 heróis, e essa imagem que eu estou mostrando para vocês aí, essa imagem que eu vou dar nominalmente para que vocês vejam esses caras, olhem para esses caras e pensem assim, cara, se eu sou Botafogo hoje, muito provavelmente eu devo a esses 11 caras aí. Você vê o Surica, você vê o Alemão, que é o segundo, você vê o La Greca, você vê o Jolibel, você vê o Palamone, esse é o Palamone, o quinto. Do lado do Palamone, o Alquinda, que faz os 2 gols, é o herói, né? O goleiro, compridão aí, Clóvis, esse é o Clóvis, comprido aí, ó. Do lado, o Celso que é chamado às pressas para substituir o Nilo. Nequinho e Claudio Honor. Esses caras são os heróis. Esses são os heróis. Aliás, o último jogador que está ali é o Alfredinho. Deixei o nosso bravo Alfredinho de lado. Esses são os 11 heróis do Botafogo. Se hoje, Marcelo, Narral e eu, e todos vocês têm orgulho dessa camisa preta e branca, a gente deve muito a esses 11 guerreiros aí, a esses 11 heróis. É isso aí. Essa é a minha historinha de 1923. Botafogo se manteve firme, graças a esses caras aí.